Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e o tema de hoje vai ser daqueles temas que muita gente não acredita, outros duvidam e outros têm a certeza que realmente existe. Então, vejam isto que eu vou dizer aqui como ciência ficção. Vocês não têm que acreditar em nada. Lá para o final do vídeo, se eu não me esquecer, claro que não vou esquecer, eu vou ter de falar a razão de eu estar a fazer este vídeo. Mas só lá para o fim. Porque primeiro eu vou ter de explicar as coisas. Né? Vou-vos dar um bocadinho, vou-vos contar um bocadinho a minha experiência, né? Em relação a ao tema que eu vou falar. E depois lá para o fim eu vou-vos dizer o que acontece, mas que as pessoas não se apercebem, não dão conta. Ok? Então, para aquelas pessoas que estão dentro do caminho espiritual, entre aspas, o caminho do despertar, que estão neste caminho, não é? Que estão neste mundo, não é? Todos nós estamos aqui neste mundo, não é? Meio atontados, porque não sabemos o que é realmente o que é que a gente está aqui a fazer, não é? A não ser viver desde este avatar, não é? Viver com o que nos impuseram, não é? Porque não podemos manifestar-nos de outra forma, não? A não ser pelo corpo, né? Por aquilo que nós somos aqui. Então, de certa forma, né? Então, qual é o tema? Hoje vou falar do tema dos arcontes. Sim, essas entidades negativas, polarizadas negativamente, são entidades que realmente têm o polo negativo ou têm muita tendência para a negatividade, para os chakras negativos, né? Para as energias negativas, para as emoções negativas, para os pensamentos negativos. Então, eu vou falar um bocadinho sobre os arcontes. Vou falar não só dessas entidades negativas, mas também dos arcontes, esses seres que se fazem passar, que são extraterrestres. De certa forma são extraterrestres, não é? Porque não são da nossa raça. Vou desde a minha perspectiva, desde a minha realidade, desde as minhas experiências, eu vou-vos contar um bocadinho, para que o vídeo não fique muito longo, mais ou menos a minha trajetória. Não é assim nada de especial, mas baseado nessas experiências que eu tive, eu posso, de certa forma, me expressar e dar a minha opinião, né? Então, a primeira coisa que eu vou lá para trás, para quando eu era quando eu era uma criança, quando eu tinha 3, 4 anos, 5 talvez. Nessa altura já comecei, né, a ver que este mundo era um bocadinho estranho, né? Mas é normal que não é normal como quer dizer, é muito normal que as crianças, quando começam a ser conscientes, né, ser conscientes delas mesmas, já começam a ter opiniões e eles começam a olhar para este mundo e digam assim, epá, eu estou aqui errado, né? E vemos que, prontos, alguma coisa está errada, mas o que é que nós podemos fazer? Somos crianças e nós perdemos toda a nossa memória, né? Como toda a gente que está aqui perde toda a memória e depois, dependendo da pessoa ou da alma que está lá dentro, algumas vão para as memórias dos programas, né? que lhes foram implantados e dos nossos ancestros. A gente, sinceramente, vai ter de se manifestar, né? De se expressar através dessas combinações. Não há muito por onde fugir, né? Então, uma das grandes experiências que eu tive quando era pequeno foi que eu estava dentro de uma nave. Uma nave, vamos lhe chamar OVNI. Eu recordo-me perfeitamente quando era pequeno estar dentro de uma nave. Recordo perfeitamente. Eu agora estou a contar-vos e estou a ver, tá?
onde é que eu estava, eu era pequeninho, a nave, né? Eu estava dentro da nave, não é? Não estava a ver a nave de fora, estava de dentro. Estávamos, não sei quantos quilómetros acima do planeta Terra, mas dava para ver, eu estava a olhar por como se fosse uma janela, não é? Um visor, algo, né? E dava para ver para baixo, para ver as cidades. Então, eu diria que não estávamos, não sei, eu não, pá, 10 quilómetros não, mas muito mais acima, talvez uns 100, não sei, mas dava para ver o planeta Terra mais abaixo, não como se fosse um balão, não é? Como se fosse uma bola, não. A esfera não, é como, pronto, mais. E era noite, e pronto, isso aí ficou na minha cabeça, né? Já aí já vi que alguma coisa estava errada, né? Alguma coisa eu estava a ter essas experiências e eu, poxa, que estranho. Conforme o tempo foi passando, eu comecei a ter ataques. Nos sonhos, eu sempre tinha naves, eu sempre via naves, OVNIs, nos meus sonhos, e eu, dentro dos meus sonhos, eu estava a fugir desses OVNIs. E é claro, eu sentia, eu quando estava lá dentro dos sonhos, eu recordo-me perfeitamente, eu estou aqui, né, já passou mais de 40 anos, e eu estou aqui e recordo-me perfeitamente dos sonhos, a parte mais impactante dos sonhos. Eu a correr, né, eu a fugir, estávamos numa cidade, havia prédios, e eu via os OVNIs a voarem à minha procura. Né? E eu metia-me sempre, eu ao vê-los, eu olhava, quando olhava, pronto, eu sabia que eles estavam à minha procura, então, e eu punha-me atrás, escondia-me atrás dos muros, das paredes, para que eles não me vissem. E isso aconteceu-me várias vezes, esses sonhos, onde eu fugia dos OVNIs, porque eles estavam à minha procura. Recordem isto, eu nasci em 78. Quando eu tinha estes sonhos, comecei pelos 6, 7 anos. Naquela altura, eu era pobre, vivia numa aldeia, no meio do monte. A televisão era a preto e branco. Não havia esses programas de OVNIs, não havia nada disso. De onde é que eu saquei estas imagens? Não dá, eu não fui influenciado por ninguém. Era impossível eu ser influenciado. Então, já por aí já vemos que havia muita coisa errada. Já estávamos, já se nota que havia algo que eu desconhecia, mas que estava aí. Mais tarde não, também por lá, pronto, quando era criança, também fui atacado por uma entidade. Esses pensamentos intrusivos, quando vêm esses. Eu acho que nessa altura eu tinha 6 anos. 6, 7 anos. Eu recordo perfeitamente, estava no quarto da minha mãe e de repente começou-me a vir muitos pensamentos intrusivos, mas muitos, como se alguém me tivesse a pôr pensamentos na minha cabeça, informações negativas, mas muito negativas, sobre os meus pais, sobre os meus irmãos, sobre tudo na vida, todas as coisas, e eu estava ali, eu como criança, quem são estes pensamentos? Eu a pensar para mim, quem são esses pensamentos? Não, esses pensamentos não são meus. Não. E comecei ali a lutar contra os pensamentos, não sei quanto tempo, mas foi bastante tempo, até que os pensamentos, tudo, foram cancelados. Uma criança de 6, 7 anos entender que aqueles pensamentos não eram nossos, né? Se um adulto hoje em dia faz coisas estúpidas, porque vem um pensamento intrusivo e diz, olha, agora vai matar aquela pessoa, agora incendeia, agora manda uma pedra contra um carro, que acontece, né? Dão atenção a esses pensamentos intrusivos e fazem as coisas. E no meu sonho não, naquele dia, os pensamentos também estavam a dizer para fazer coisas. E uma criança de 6, 7 anos
ter a força suficiente para dizer não, estes pensamentos não são meus. Até eu me surpreendo aqui, o adulto, o Walter adulto, até se surpreende com a força que aquela criança tinha. É preciso entender, e isto que eu já vou vos dizer, é que por alguma razão estas crianças, né, que nascem, que são assediadas por estas entidades, por estes seres, têm muita energia. Energia sexual. Muita energia. Ou outro tipo de energias. E eles o que querem é esta energia, seja ela qual for. O que interessa é que este corpo produza energias, que tenha esse tipo de energia, seja ela qual for. Então, e isto mais tarde eu vou explicar isto mais para a frente, ok? Não se calhar muito profundo, mas é preciso ter atenção que nós somos pilhas energéticas para estas entidades. Ou somos projetos, né? Somos experimentos. Hoje não vou contar todas as minhas histórias, mas vou-vos contar alguma coisa para vos pôr em contexto, para vos dizer aquilo que eu vos tenho que dizer no final do vídeo. Né? Então, já vemos que aqui, pronto, assim como eu, existem milhões de pessoas que são abduzidas, que tentam nos manipular, que nos tentam sugerir coisas, não é? O nosso caminho, eles próprios nos controlam o nosso caminho, porque isto é mesmo assim. Eles próprios nos metem obstáculos, nos colocam em situações, para quê? Para absorver energia. Eles próprios nos fazem a vida negra. É assim, eu sinto muito, mas é mesmo assim. Se tu estás neste caminho, tu tens muita energia, não meto as minhas mãos no fogo, mas pelo meu trajeto de vida, a tua vida não vai ser fácil. Eu não estou a dizer que a vida seja fácil. Eu estou a dizer que tu tens as condições para ter uma vida boa, mas tu não vais ter uma vida boa porque eles vão te mexer contigo para tu produzires energia. Seja ela qual for. Não te vão deixar. Eles vêm-te a ti, eles não te vão deixar equilibrado. Até tu te das conta do que é que está a acontecer, e depois mais lá para a frente eu vou-vos contar como é que eles agem. Agora que depois, mais para a frente, eu vou contar mais pormenorizadamente. Agora, imagina, né? Pronto, tu vais seguindo a tua vidinha, né? Estas coisas vão acontecendo, tu não contas aos teus pais, tu não contas a ninguém. Porquê? Porque isto são sonhos ou são experiências que a gente nem sequer sabe, né? Quantas vezes a gente já, durante a noite, não ouvia alguém a chamar pelo nosso nome? Quando era pequeno, de vez em quando à noite, eu acho que, não sei, vivia 5 anos também, 5, 6, 7 anos, também ouvia à noite, a chamar pelo meu nome. O que é isto? Não é? Quer dizer, somos crianças, não sabemos em que mundo é que nós andamos, mas que porcaria de mundo é este que acontece estas coisas estúpidas, não é? Uma criança ali cheia de medo, não é? Chegou à noite, sozinho no quarto, às vezes o meu irmão vinha mais tarde, ou assim, mas é um bocado, dá um bocadinho de medo, não é? É claro que isto, não é? Depois, não é? Claro, uma pessoa começa-se a posicionar, né? Uma criança, eu já sabia, eu quando era pequeno, eu queria ser monge. De onde é que vem isso? Né? Aquilo que eu realmente desejava era ser monge. E eu tinha assim, caraca, como é que eu vou ser monge? Né? Eu com 8, 9, 10 anos de idade, caraca, como é que eu vou ser? Quer dizer, mas o que eu queria ser era monge budista. Eu não sabia nada disto.
Pode ser que uma ou outra vez eu tivesse visto na televisão, ali algum programa do coisa dos monges, mas logo no momento em que eu vi as batas, essas túnicas cor de laranja, automaticamente algo se acendeu. Uau! É isto. Há muita história por trás, mas sempre não dá, né? É claro, o meu destino não era esse, né? Se eu já venho de lá, não é? Não ia voltar para lá, não ia voltar a ser a mesma coisa, né? Então, temos que aprender outras coisas, não é? Temos que seguir outros caminhos, né? E se um caminho não... Há certas coisas que a gente não aprende sendo monge, né? Temos que sair das montanhas, descer ao mundo real e ver o mundo desde essa perspectiva. Agora vamos avançar mais para a frente, mais para a frente, até ao primeiro dia em onde eu tive uma paralisia do sono. Isso foi aos meus 18, 19 anos. Quando eu tive a minha primeira, aquela que realmente... Eu já contei aqui a minha história. Foi aí que eu já vi, pronto, aí já lia livros, aí se calhar já fazia uma outra... Eu acho que já tinha uma outra viagem astral, já sabia mais ou menos as coisas, não é? E, pronto, está certo, não é? A gente começa a entender mais ou menos o mundo, né? Como é que já sabemos que existem as outras entidades aí do outro lado, os demónios, prontos, seres do baixo astral, tudo e mais alguma coisa, os vampiros energéticos, egregores, pronto. Naquela altura eu não sabia tanto, mas pronto, é isso, né? E recordo perfeitamente que existem entidades muito idiotas, né? Aquelas entidades que não respeitam regras nenhumas. Existem outras que respeitam. Existem, e eu pessoalmente, e aqui vou avançar um bocadinho na informação que eu tenho para vos dar, é que vocês não se metam com as entidades. Se vocês não têm poder, não têm capacidade para vê-las, para entendê-las, para te proteger, não te metas com elas. Não faças a mesma coisa que eu fiz. A minha, que eu sou o bam bam bam, e eu sou poderoso, e eu consigo, e eu faço e eu desfaço, porque essas entidades estão noutro plano, e tu estás neste, tu não os consegues ver, e eles, ao andar por elas, eles têm sempre tudo para ganhar. Tudo. Por muito que te protejas, sempre vai haver uma altura em que tu baixas a guarda e eles vão te atacar. Eu não estou a dizer que vocês acreditem nisto que eu estou a dizer. Lembrem-se, tudo é ciência-ficção. Vejam isto como ciência-ficção. Recordo perfeitamente, por exemplo, eu olhar muito para as Pleiades. Eu não sabia que eram as Pleiades já. Eu recordo-me, né, à noite, quando era jovem, eu sempre olhava, sempre, e mesmo de adulto, né, depois já sabia, né? Mas eu sempre olhava para as Pleiades, aquele acúmulo, né? Acúmulo de estrelas, né? Todas juntas ali, parece que estão juntas, né? E eu sempre olhava para elas. E há outra estrela que eu também olhava muito, que agora já não me recordo bem, mas também olhava muito para ela. E eu sempre parecia que havia alguma coisa que me atraía. E eu, mas o que é que são aquelas estrelas? Porque naquela altura não havia internet, nem nada disso, não é? A internet começou lá, prontos. No ano 2000 começou-se já a ter alguma coisa aí pelo mundo, não é? E era tudo muito lento, a informação ainda não havia muita informação, apesar de haver os livros, não é? Mas é preciso ter acesso a esses livros, não é? Então, mas realmente eu olhava para as Pleiades e eu, caralho, o que é que tem aquele acúmulo que estou sempre a olhar para elas, cada vez que saía à noite, não é? E olhava para o céu. E eu, caraca, sempre à procura desse acúmulo de estrelas. E eu, caraca, pronto, a sério, nunca lhe dei atenção. E isso é algo que acontece a muita gente. Muita gente sente atração pelas Pleiades. E eu não sei porquê. Eu acho que não tenho nada a ver com aquilo. Mas, ponto de interrogação, não sei. Mais tarde não. Isto foi... Agora já não sei com que idade, eu sonhei
E aí já foi. Os sonhos, esses sonhos que não são sonhos, que são informações que nos metem, ou são outra coisa, né? Eu também não. Há coisas que são programações. Olha, vou-te fazer que tu penses nisto, né? Eu vou fazer com que tu penses que isto é verdade. Então vou-te dar esta experiência e a partir daí, prontos, para fazer com que tu tenhas crenças. Pode ser também que isso seja assim? Também pode ser. Prontos. Mas vamos pela parte de boa fé, né? Vamos imaginar que isto são experiências que a gente, de informação que é verdadeira, né? Houve aí dois sonhos seguidos, tive dois sonhos seguidos, onde eu olhei, eu estava no sonho e começaram a aparecer ovnis no céu, e começaram a andar, né? Começaram a voar. Acho que uma vez, eu não sei se era de dia ou se era de noite, eu acho que o sonho era de dia, eu estava a ver, e o outro foi de noite, já não me recordo muito bem, mas eu sei perfeitamente como é que era. Eles começaram-se a movimentar no céu, e eu, o que é que eles estão a fazer no céu? Eu estava a olhar, e de repente formaram a parte das Pleiades. Começou a fazer o desenho, eu acho que era a Ursa Maior ou a Ursa Menor, agora já não me recordo. Mas formaram uma constelação. E eu comecei a ver, e eu, espera aí, o que é aquilo? E no primeiro, nesse dia, quando eu tive essa experiência, eu disse assim, espera aí. Comecei a pensar, mas que constelação é aquela? Que estrelas são? Que constelação não? Prontos, eram OVNIs. E eu, mas não entendo isto. O que é aquilo? E fiquei a pensar. Eu não sei, se calhar devia ter os meus 18 anos, ou 17, já, ou se calhar 23, ou caralho, vamos lá saber. Já não me recordo bem. No outro dia, aconteceu-me o mesmo sonho. Outro sonho igual, só que agora já não era OVNIs, eram estrelas. Aí já era noite. Eu olhei e as estrelas começaram outra vez a movimentar e formaram a parte das Pleiades. E eu, espera aí, desta vez tenho que procurar, vou pesquisar. Comecei a pesquisar e eu, olha, são as Pleiades. E depois aí comecei a li um bocadinho sobre as Pleiades, li o que é que está por trás das Pleiades, por muitas raças que estão aqui neste planeta vêm das Pleiades, que vêm dessa área do universo que pertence às Pleiades, e eu, ok, mas o que é que isto tem a ver comigo? Não é? Prontos. Realmente não sei, eu sinceramente nunca tive contacto com nenhum desses seres pleiadianos que dizem que vêm de lá das Pleiades. Os pleiadianos, eu até agora só tenho coisas mais a dizer contra eles. Para mim, eles são raça negativa. Raça negativa. Eles alimentam-se do ser humano. Eles capturam as almas dos seres humanos. Já soube disso e não tenho dúvidas em relação a essas coisas. Eles escravizam os seres humanos. Os seres humanos, não os seres humanos. As almas dos seres humanos. Eles têm os seus métodos, que é através dos sonhos, e eles capturam as almas. Existem como se a colheita. De tempos em tempos eles fazem uma colheita. E são sempre as almas que estão mais fragilizadas, que estão mais em depressão, que já desistiram da vida. Eles criam um sonho global e essas almas caem. Todas essas almas estão a ter o mesmo sonho. E através desse sonho, dentro desse sonho, eles criam como se estivessem a ser. Como se houvesse uma guerra, que estivesse tudo a arder e as pessoas estão todas em pânico. Depois existem naves dentro do sonho, né? Desse grande sonho, que é assim que eles escolhem as almas. Metem naves, que aquilo não são naves, né? Ali é como se fossem foguetões, mas quando tu entras, são naves.
Então, as pessoas estão em pânico porque estão a ser atacados e eles correm e eles dizem, vamos nos salvar, né? Salvar para as naves, para eles entrarem para as naves. Então, entras dentro das naves e é aí que eles te apanham. Eu sei que muita gente não sabe nada disso, isto é ciência ficção, muita gente pensa que isto é... Eu nunca ouvi falar sobre isto, nunca, mas é assim que eles escolhem as almas, as que estão mais depressivas, que já estão no fim, que já não querem nada desta vida, eles chegam e, através dessa colheita de almas, deste holograma onírico que eles fazem, que eles criam, essas almas vão embora. Quem fica aqui são as cascas. É só o ego. E pronto, morreu. Pronto. Fora isso, vamos continuar. Né? Evidentemente, a gente vai tendo experiências, né? Vamos tendo experiências com entidades, com essas entidades assim meio extraterrestres, com as entidades negativas, não é? Essas que andam por aqui, do baixo astral e pronto. É claro, aqui depois começa a parte, uma das partes mais difíceis, que é quando tu começas a entrar na toca do coelho. Quando começas a entrar na toca do coelho. Quando começas a ver... É claro que isto eu estou a passar muito rápido, não vos estou a contar tudo, porque o meu propósito é contar-vos o que eu tenho que contar no final. Eu só vos estou a dar aqui vou só ajeitar o caminho para que vocês entendam depois no final. Quando tu começas a despertar, tu fazes um caminho, não é? Começas a ver o mundo. O caminho espiritual, eu fiz o meu caminho espiritual, e o caminho espiritual eu sabia destas coisas, né? Já estava um bocadinho familiarizado com as entidades negativas, não é? Com o mundo astral, o mundo onírico, não é? Dos sonhos, já sabia dos poderes psíquicos, né? Já tinha-me acontecido muita coisa, fiz muito, consegui realizar muitas experiências que muita gente jamais vai conseguir, quer dizer, jamais não. Mas que é muito difícil, como a levitação, não é? Quem é que consegue levitar? Se eu, que não tinha nenhumas capacidades, que tenho mesmo que trabalhar para consegui, claro que toda a gente consegue, mas é preciso se esforçar, é preciso muita força de vontade. Então, eu sempre digo, a mim nada me foi dado de graça, eu tive que trabalhar. Tudo que consegui, todas as experiências que eu consegui, tive que trabalhar. É como tu conseguis o teu doutorado. Tens que trabalhar dia e noite e focado. Assim consegues atingir os teus objetivos. A mim, ninguém me deu nada. Né? Eu não nasci com nada. Então, quando tu começas a entrar na toca do coelho, e é aqui a parte mais negativa, né? A parte negativa quando nós saímos da parte espiritual em que eu estava, né? Esta parte do budismo, do ensinamento budista, onde eu aprendi muita coisa, onde eu desafiei-me a mim mesmo a encontrar as respostas, né? De quem sou eu, de essas coisas todas, até que, né? Aí eu ainda não sabia, aí foi um caminho. A gente faz, a gente sempre pensa que já chegou, mas nunca chegamos, né? Esta parte do budismo tem muito que se liga, né? A gente, não sei, a nossa própria, o nosso próprio ser se engana a si mesmo. Nós algumas vezes pensamos que só por estarmos em um estado de vibração diferente já chegamos ao final. Não chegamos. É só uma ilusão do nosso estado vibracional, do nosso estado mental. Quando vem aí a lua cheia ou vem aí umas mudanças planetárias na tua carta astral, de repente tudo se move debaixo dos teus pés e tu dizes assim, onde é que está agora essa vibração boa? Onde é que está essa neutralidade? Morreu porque quê? Não és tu que estás no controle. Pensas que és tu que estás no controle quando os astros se unem para que tudo esteja bem, uau, maravilhoso. Mas quando
vem Saturno, vem tudo e mais alguma coisa, tchau, boa noite. Vocês não digam, ai não, está tudo bem, eu tenho só paz e amor. Não. Ok? Estudem um bocadinho esta parte da astrologia, da carta astral, e vocês vão ver que nada, tu pensas que estás no controle, mas não. Essa energia é forte, vai abalar a tua vida, vai fazer-te mexer de onde tu estás, vai fazer com que tu vejas o mundo de outra perspectiva, que já não é só de paz e amor. Pronto. Mas o que é que acontece? Quando nós entramos na toca do coelho, quando nós começamos a entrar dentro, já começamos a entrar na parte de existem entidades negativas, existem os arcontes, até este momento, até eu entrar na toca do coelho, que foi mais ou menos aos meus 30 anos, quando realmente eu abri os olhos, eu disse, deixa-me entrar aqui na toca do coelho para ver o que é que há. Aí sim começou a minha festa. Eu saí da parte iluminada, entre aspas, da espiritualidade, do budismo, dos ensinamentos budistas, do poder da mente, e entrei na toca do coelho. E fiquei lá por 14 anos, na toca do coelho. 14, 15 anos. Até agora, há pouco tempo. Eu tenho 47, vou fazer 48 em maio. Mais ou menos até os meus 43, 44 anos. Imaginem dentro da toca do coelho. Aprender aquilo tudo. A saber como é que funciona toda esta porcaria. Onde nós estamos. Entre aspas. O que é que é este mundo? Quem são estas entidades? E quando tu entras dentro da toca do coelho, o que vai acontecer é que tu já não vais sair o mesmo. Tu vais sair totalmente destroçado. Totalmente. Existe uma grande probabilidade de seres atacado todas as noites, como a mim me aconteceu. Houve aí uma altura, todas as santas noites, durante meses, tinha paralisia do sono. Sempre as entidades. Eu sei que muita gente não entende esta parte das entidades. Eu já não sei. Uma vez eu fiz um vídeo para um canal que eu agora já nem sei, esse canal não sei se existe, mas já foi muito tempo, porque para explicar isso a alguém, onde eu explicava todas as formas de paralisia de sono que existem. Existem aquelas que são mesmo pelo corpo, como pode ser através da apneia, do sono, não é? Havia outras. Pois pronto. Depois as entidades, que tipo de entidades e como é que isso se sucede. Então, porquê? Porque eu tinha experiência, eu sabia como é que as entidades são muito inteligentes. Essas entidades que vêm chupar, algumas são muito burras, mas outras são muito inteligentes. E nunca as desafias. Tu vais desafiar uma dessas fraquinhas, que vêm ter contigo e só querem comer aqui um bocadinho, passaram tão fracas, vou comer deste ser que está aqui a dormir. Tu acordas, entre aspas, começas a gozar com ele mentalmente, a fazer aí um choque mental com essa entidade. Essa entidade fica frustrada, tu começas a gozar com ele, como eu fazia às vezes, punha-me a gozar com a entidade, olha que fraquinho que tu és. E depois no outro dia, vinha ele, e não só ele e mais um montão deles. E a partir daí, tu não tens força para eles, ou eles ia chupar a outras entidades, a outros seres, como nós, está a dormir, eles vai chupando, vai vampirizando a energia dos outros, e diz, agora tenho força suficiente para te vencer, e vai e vence. São seres muito inteligentes, e não te metas, isto é como, aqui, tu vais, esses bandos criminosos, tu achas que eles têm piedade de ti? Vais-te meter com eles. O que é que vai acontecer? Eles vão querer te vingar. E é o que estas entidades fazem. Eles querem vingança. Gozas com eles, vão te vingar de ti. Eu recordo quando eles estavam meio, eu já estava a ficar fartíssimo dessas entidades, meu.
eu também ainda não estava bem no meu controle. Quando entrei na toca de coelho, houve alturas que eu estava pior que o chapéu de um pobre. A minha cabeça estava zero, meu. Já estava mais para a loucura que outra coisa. Porque tu entras na toca de coelho e tu, em vez de saíres, né, e largas aquilo, não, continuo ali a vasculhar, e mais isto, e mais aquilo outro, começo a estudar tudo, a ver tudo. E as entidades não gostam quando as pessoas estão a despertar, quando estão a ver a realidade que está por trás. É isto, não é? Quando tu descobres o que é que está por trás, o mundo é um ser que eles perdem. Olha, mais um que vai despertar, que vai sair daqui. E a sua função é que ninguém desperte. E meter medo. Até que chega a um ponto, e agora avançando um bocado, em que tu é que tomas a decisão e eles, a partir daí, quando tu tomas a decisão mesmo que não há volta atrás, eles largam. Tu largas-os e eles te largam. E nunca mais tens contacto com eles. É como se houvesse uma desconexão. Mas isso é muito mais lá para a frente, quando já estás no final da toca de coelhos, quando já estás a sair da toca de coelho. Mas essas entidades, eu recordo-me que eu sabia, as entidades são muito, as paralisias do sono são muito engraçadas, porque se tu estás de barriga para cima, é muito fácil para essas entidades se conectarem aos chakras, paralisiam-te, têm controle da tua mente, né? Do teu cérebro, e tu não te consegues mexer. É assim, eles têm controle sobre o teu cérebro. As energias, não consegues te mexer, só os olhinhos. E eu disse assim, caralho, eu sei, eu já estava a ficar farto, não é? Todos os dias, então, ok, se eu estou de barriga para cima, eles me chupam. Então o que eu vou fazer é pôr barriga para baixo. Arranjaram uma forma também de fazer a paralisia da mesma maneira, só que custava mais um bocadinho. Se for de barriga para cima, é perfeito para eles. Se for de barriga para baixo, lhes custa chupar energia, quer dizer, fazer-te apagar a consciência. Agora, e eu disse assim, espera aí, aqui, eu comecei a fazer aqui um plano, ok, ele já está com de barriga para cima. Ok, então meto-me de barriga para baixo. Começaram de barriga para baixo. Também a conseguir. Então eu disse assim, espera aí, eu já sei. Vou-me pôr de lado. Né? Eu gosto sempre de dormir de barriga para cima. Depois é que me vira de lado. Mas eu disse, não, vou-me esforçar, já estou a ficar farto disto. Então meto-me de lado. E então foi de lado. Eu meti-me de lado. E eu sentia que eles não conseguiam. Havia uma entidade, eu não sei qual era a entidade, mas a entidade tentava se conectar, tentava fazer a paralisia do sono e não conseguia. E eu digo assim, agora sim, já me consigo me safar destas entidades. Meus amigos, jamais penses bem. Não penses. Tu pensas, estás a fazer comunicação com essa entidade, quando ela está a tentar, eu estou a dizer, agora sim consegui me safar de ti, entre aspas. Nunca, porque isto é um desafio. Isto está-se a fazer um desafio com aquela entidade. Passam 2, 3 dias e eu todo contente, né? Olha, consegui me livrar destas entidades. O que é que aconteceu? As entidades vão à procura de informação. Eles burros não são. Eles vão à procura de informação, encontram a informação e depois metem isso em prática. E eles conseguem. Depois já conseguiam, eu mesmo estando de lado, já conseguiam. Porque eu sentia a entidade por trás, eles lá arranjaram uma técnica, né? De trás, porque é o que eu digo, de frente, de barriga para cima, é fácil para eles, que é só se manterem em si, aí pronto, acabou a história. De lado, lhes custa mais. Não sei porquê, mas lhes custa. Não sei. Deve ser por causa da posição. Não deveria custar na nossa... Pronto, da maneira como nós vemos o mundo, não é? Se eles são seres internacionais, eles ficam assim, assado, não lhes custa nada. Para nós custa, não é?
Mas para eles não. Digo eu. Mas arranjaram, eu sentia a entidade a fazer o ajuste e trás! E eu, filha da mãe, já está! E isto, pá, sério, durou bastante tempo. Eu estava, sinceramente, chegou uma altura que eu já estava mesmo saturado disto. Foi quando eu comecei a entrar nas hipnoses regressivas. Eu mandei-me fazer uma hipnose regressiva. Ok, fizemos esta parte do cancelamento dos contratos, essas coisas todas. A minha hipnose está na internet. Há alguns por aí. Não vos vou dizer aonde, mas está aí. Vou-vos só dizer que era o Grifácio. Vocês procuram pelo Grifácio e das mais de 2000 hipnoses regressivas que eles têm, existe uma que é a minha. Se vocês quiserem procurar, procurem. Isso já foi há muitos anos, já? Há bastantes anos. Então, melhorei um bocadinho, melhorei. Realmente, eu vou-vos dizer uma coisa. As hipnoses regressivas dão resultado? Dão. Mas, a parte do cancelamento de contratos, de limpeza energética, de implantes, dá resultado, dá. O resto pode ser tudo fantasia. Eu também, depois, mais tarde, eu também inventei o meu método, eu também trabalhei com isso, mas cheguei à conclusão que então, a maior parte das pessoas, dos youtubers, né, dos terapeutas de hipnose regressiva que existem na internet, pá, eles, a metade do que eles dizem normalmente é fantasia. Da história, de tudo o que eles inventam é fantasia. Eles deveriam só se focar na parte de limpeza, cortes energéticos, cortes de contratos, limpezas energéticas, né? Se calhar vidas passadas ou antes de tu nasceres, essa parte, mais nada. Isso de estar, de onde é que tu vens, isso é tudo treta. Eu não vou estar a entrar dentro deste assunto. Eu já estive lá, eu já investiguei e sei como é que as coisas funcionam. Minimamente não, mais ou menos eu sei como as coisas funcionam. Por isso, eu sempre digo, eu sempre confio desconfiando. Se eu tivesse as ferramentas necessárias e as pessoas necessárias para fazer as minhas investigações, com certeza eu já teria desmontado toda essa treta. Não a parte energética, não a parte dos contratos, não a parte dos implantes, né? Mas a outra parte da fantasia. Por exemplo, as coisas que eles dizem e arrebentam planetas, né? Ou naves, destroem naves. Opá, isso é uma estupidez. Pá, sério, acordem, meu. Deixem-se de estupidezes e eliminam entidades draconianos, reptilianos e bum, arrebentam. Como se isto fosse assim. Ah não, mas é que nós somos seres super poderosos e nós arrebentamos com tudo. A sério. Se fosse assim, se nós fôssemos essas entidades que arrebentamos planetas e naves, o que é que não fazemos aqui neste planeta? Vá, tu que estás aí, né? Vamos imaginar que tu é que fizeste isso, tiveste uma hipnose regressiva e arrebentaste com tudo e fizeste tudo mais alguma coisa na tua cabeça. Agora faz aqui neste planeta. Faz. Quero ver. Agora imagina. Pronto, isso tudo é na quarta dimensão. Agora nós estamos na terceira, que é uma dimensão, pronto, mais lá do outro lado. Também é físico. A quarta dimensão também é física. Não pensem que é diferente desta. Agora, se tu depois estás a arrebentar planetas na quarta dimensão, agora, imagina outra pessoa em outro nível de realidade, também a fazer hipnose. Olha, tem aqui o planeta Terra, está todo eliminado. Olha, arrebenta com esse planeta. E nós, bum, arrebentamos. Com todos lá dentro. Não tem sentido. Não bate certo.
Eu sei que muita gente aqui vai dizer, mas é a quarta dimensão e nós podemos e fazemos o que queremos na quarta dimensão. A sério, meu, vamos ser inteligentes. Tudo se passa aqui na tua cachola. E se eu tivesse as pessoas necessárias e a situação, tudo estivesse a meu favor para eu fazer todo este experimento, eu tenho a certeza absoluta que eu desmontava todos. Todos. Todinhos. Toda essa treta ia para baixo. A hipnose regressiva é boa? É. Mas tudo isso, o resto não. A hipnose é uma boa ferramenta, sim senhora. Mas não vamos cair em paranoias. Nós podemos aceder até mesmo ao nosso futuro, se nós quisermos. Mas há outras coisas que na hipnose regressiva que aquilo não tem para onde se lhe pagar. Não tem. É assim. Eu sempre confio desconfiado e eu não sou pessoa de ficar com muitas crenças. Podemos ficar presos a esse conhecimento? Podemos ficar lá durante, como eu tive, né? A gente começa a ver aquilo, como é que as coisas estão, também sendo influenciado, de certa maneira, mas sinceramente, pronto, eu aqui também não vou estar a explicar tudo, porque este vídeo não é para isso, mas não vamos, pá, é como a Terra plana, pá, dá-lhe aí um travão e larga essa porcaria, meu, deixa de fazer paranoias na cabeça, né? Não vale a pena, se não dá para demonstrar, pá, simplesmente abandona o barco, antes de que te deixes conscientes em paranoia, não é? Não. Agora, evidentemente, esta parte, né? Pronto, nós já vamos andando, vamos vendo estas entidades. Eu, quando comecei a fazer hipnoses regressivas, a outras pessoas a investigar, apareceram entidades na minha casa, eu sentia essas entidades, os reptilianos, havia os reptilianos pequenos, que eram mandados. Eles eram mandados. Eu sentia quando eles entravam, eles subiam pela porta, eu sentia eles na porta do meu prédio, e eles a subirem. Eles são rápidos, rapidíssimos, muito rápidos. Quando eles viam que eu sabia que ele estava lá, ele apareceu logo. Havia um grande no meu quarto, quando eu estava a meter-me nestas coisas. Depois, quando tu largas, eles vão embora. Hein? Esses grandes de 2 metros, 2 metros e meio. Esses aí senti-os. Tu tens que senti-los. Isso é bem de sensações. O pequeno reptilianos, tu quase que os consegues ver. Porque eles são muito energéticos. Os outros, claro, que se eles estão mais na tua parte, mais na parte física, se tu fores um bocado sensível, tu consegues senti-los. Isto não foi como, por exemplo, os gestos mirins, essas gárgulas, não é? Esses demónios. Esses demónios apareceram mesmo à minha frente, né? Esses demónios, caralho, quando eu vi à minha frente, isso aí sim que é. Isso aí é mesmo feio. Né? Tem a sua natureza negativa, mas sinceramente eu não os achei negativos. Eles são negativos, mas eles não são negativos. Eles cumprem ordens. Têm o seu território, tu não vais para o teu território. É como aos leões. Os leões são maus? Não. Têm a sua natureza. Entras no teu território, o que é que eles fazem? Têm fome, comem-te. As gárgulas, ou essas entidades negativas, esses demónios, estão no seu território. E não saem de lá. E quando saem, para mandar uma mensagem a alguém, neste caso foi para mandar uma mensagem a mim, eles não vêm para fazer-te mal, eles são mensageiros. Neste caso, ele era um mensageiro. Mas pronto, aí já tem outras histórias. Agora, vamos para outras partes. Que é, pronto, já sabemos que existem muitas entidades. Eu, pessoalmente,
Existem os grises, não é? Esses cinzentos, que eu também já tive, eles andavam por aí, à noite, a fazer os seus experimentos, tentavam fazer experimentos comigo e conseguiram um ou outro experimento, que eu sei. À noite eles atacavam à noite, haviam essas naves, eu sentia as naves, agora já não sinto, agora já nem sinto, mas haviam naves no céu. Eles normalmente passam a noite e conforme eles vão passando, eles têm como tipo um scanner e veem as pessoas. Olha, este aqui é bom para fazer um experimento. Este aqui está a despertar, vamos fazer um experimento com ele para que ele não desperte. Então, eles têm muitos objetivos. Têm as suas missões. E a missão é que os seres humanos não despertem. Não têm que despertar. Então eles vão fazendo experimentos com as pessoas que estão a despertar. Então eles também fizeram comigo e fizeram que é mesmo, sacaram a minha consciência, que é daqui, à noite eu senti, né? Eu logo vi, eu já contei aqui esta experiência, que é, eu estava a dormir, eu acordei e digo, caralho, está ali uma nave lá em cima, mais ou menos a 500 metros. Tu sentes a distância, tu sabes a distância, sabes a forma da nave, e tu sabes mais ou menos quem está lá dentro, porque vem-te a informação. Opa, está ali. Já sabia que andava aí alguém a rondar, porque na outra noite também já sabia, já sentia. Estava a sentir muito essas naves a andar por aqui. E eu, raios. Eu disse, isso não é nada. Okay. Mal meti a cabeça na almofada, veio-me aqui como se fosse uma energia. E saca a tua consciência. Saca-te uma parte daqui, que eu não sei o que é, mas sacou, eu acho que era a consciência, é como se fosse a parte da consciência daqui. Porque a consciência, tu podes meter a consciência em qualquer lado, não é? Se tu concentrares a consciência aqui, a tua consciência aparece aqui. Se tu metes a consciência em um objeto, em um animal, a tua consciência vai para aquele animal. Eu digo, pelo menos foi assim que eu acho que foi, né? Como se a consciência estivesse aqui nesta parte. Eles sacam a consciência, e vão para a nave. E depois, na nave, fazem experiências, metem-te informação dentro da consciência e pronto, é um experimento, é algo que eles estão a testar e depois voltam a introduzir. E depois, quando voltou, mandou, a minha cabeça até abanou assim, quando voltaram a meter a minha consciência dentro. Vocês pensam que não existem essas máquinas, essa tecnologia? Claro, e os militares têm essa tecnologia. E agora vamos para a parte que eu vos quero contar. Pronto, eu sei, aqui havia muito para eu vos contar, mas mesmo muito, né? Isto, eu já tenho 47 anos e tenho uma história dentro da toca do coelho. O que não falta é histórias, né? Assuntos que quase me traumatizaram, quase me deixaram louco da cabeça. Não vos vou estar a mentir, é que é mesmo assim. Tu para saberes quem tu és, para saberes o que é este mundo, tu tens que entrar na toca do coelho. Mas quando sais da toca do coelho, por exemplo, no meu caso, eu quase que fiquei maluco. Porque depois, lá para o fim, era cada experiência que eu digo assim, é que a experiência não é só com entidades, a experiência também tem a ver com a tua experiência, com o teu ser. Então, chegar ao ponto de tu teres experiências, como eu já contei aqui, né, no meu canal, algumas delas, que não me fizeram nenhum mal, mas quando são experiências mesmo no corpo físico, se forem experiências tipo mais que não estão diretamente conectadas com o corpo físico, não se passa nada. Mas se for com o corpo físico, aí sim, é que aí a tua mente não está adaptada a sair desta dimensão. Ela está projetada para esta 3D, para esta 4D, né? Com o tempo, e não pode sair dali. Ela está projetada para ler estes programas, esta informação. No momento em que começa a sair desta programação, morreu. Tu começas a andar, pareces um tonto. E foi isso que me aconteceu há uns 3 anos, quando de repente já não existia o tempo, e isto é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer a alguém, quando tu já não consegues sentir o tempo não existe,
o teu cérebro não processa o tempo, o cérebro não processa as emoções, não processa a mente, a própria mente, e tu és o zero. Né? Essas pessoas que... Eu sei que muita gente quer ficar iluminada, né? Ou quer sair da Matrix. Se vocês soubessem mesmo que quer sair da Matrix, desconectar-se da Matrix, como aconteceu comigo, durante 3 meses, eu já contei aqui essa história, 2 vezes ou 3 vezes, ok? Eu tive 3 meses nesse estado, 3 meses, 3 meses em agosto, setembro e outubro, e depois, não, agora eu acho que é do ano 2021, ou eu acho que foi em 2021, e depois em 2022, ou 2020 e 2021, depois foi em janeiro, fevereiro e março, ou fevereiro, março, abril, não sei. 3 meses no verão, 3 meses no inverno. Onde eu não via, não sentia o tempo, não sentia a mente, não sentia as emoções, não sentia nada. Estava totalmente quase no zero absoluto. Só funcionava com 10%. Se vocês acham que viver sem tempo, essa parte de iluminação, sair da Matrix, toda a gente quer sair da Matrix, mas sair da Matrix dentro deste corpo é ó, ficas maluco. A pessoa fica maluca. Porque o cérebro não processa isso, não consegue processar isso, não consegue entender isso. Este cérebro está adaptado para sintonizar-se o tempo, não é? Para ter esta percepção do tempo, da realidade, desta geometria, né? Desta informação, destas dimensões, e quando ele não consegue interpretar isso, quando não tem capacidade, morreu. Aí tu fazes um esforço, essa parte mais consciente que tu tens, que fica ainda, tu dizes assim, onde é que eu estou? Nisto não dá, não consigo processar nada. Depois aparecem outras dimensões que tu não sabes o que é que são, né? Consegues sentir os teus outros eus em outras dimensões. Uau! É um cacau. Lembrem-se que tudo isto é ciência ficção. Por favor, não acreditem em mim. E depois existem outras entidades, né? Como uma vez eu nunca pensei ter contacto com estas entidades, que têm a ver com os nórdicos, esses bonitões. Não é os pleiadianos não são bonitos, ao lado deles não são bonitos. Os nórdicos, as mulheres nórdicas, são as mulheres mais bonitas que alguma vez existiram neste mundo. Ou nesta galáxia. Quando eu as vi, eu entrei dentro de uma nave, a nave estava pousada, né? Não era uma nave muito grande, devia ter para aí uns 6 metros, se calhar nem tanto, era pequena, ok, visto de fora era pequena. Eu entrei, tinha paredes metálicas, ou prateadas, né? Não se via muita coisa, né? Lá dentro, e estavam lá os nórdicos. Estavam lá homens, não sei se eram 3 ou eram 4, mas as mulheres, quando as vi as mulheres, caralho, coisas bonitas, coisa mais bonita. Uma das coisas que eu reparei é que eles não têm, tu não sentes nada. Eles não, normalmente tu dirias, mas eles são tudo amor e coisa. Não. Eles não têm nada disso. Tu não sentes nada. Nada, zero absoluto. Eu acho que realmente eles não têm emoções, já. Não se sentem emoções neles. Nada. Então é bem possível que esses nórdicos sejam já seres já transcendidos. Quer dizer, que eles não pertencem à Matrix. Eles não são influenciados pelas emoções, nem por essas formas de manipulação. Pelo menos por aquilo que eu vi. Foi a primeira vez eu tive contacto com eles e realmente fiquei surpreendido porque nunca pensei que eu tivesse contacto com essas entidades. Nem gosto, né? Mas tive e não sei porquê. Não, realmente não sei. Não faço para isso. Nem faço para isso, nem estou a ver razões para ter, né? A não ser que eles têm... Se não me transmitem mensagens nenhumas, porque não têm que transmitir nada, né? Não sei por que razão eu tenho este tipo de experiências, mas... E o outro...
Pronto, como nós estamos a falar de entidades, eu não estou a falar de a consciência deste universo, nem nada. Que eu também já tive o que vocês chamam de Deus, né? Isto vai muito mais além. Não é um Deus, é um cérebro, é uma consciência dentro de um cérebro. E nós estamos dentro dessa consciência. Né? Mas não vamos falar sobre isto, como eu digo, o vídeo já está bastante longo. Então agora vamos para a parte, já sabe, da parte final que eu vos queria já explicar. Então, entendam esta parte. Existem um montão de entidades, certo? Existem os encostos, os vampiros energéticos. Existe uma vasta gama de entidades. Muitas delas eu nunca tive contacto, mas outras pessoas dizem que eles existem, né? Então eu também não vou estar a dizer, né? Dentro da minha realidade, das minhas experiências, eu conheço uma ou outra. Os outros têm a sua realidade e tiveram as suas experiências e essas entidades têm uma formas diferentes. Eu nunca tive com leonino, lá os da raça de leão, ou raça, sei lá, os draconianos e coisas. Esses aí nunca tive nada. Então, não sei se eles existem ou não, mas na minha realidade não existem. Não existem. Não tive experiência com eles, então. Né? Ou os amantes. Os amantes, esses aí, os louva-a-Deus, esses aí são terríveis. São muito terríveis. Cuidado com eles. Prontos. Agora já sabemos disto. Agora nós e não vou falar dos militares. Os militares têm tecnologia para criar falsas memórias na tua cabeça, visões na tua cabeça, pensamentos na tua cabeça. Eu também fui atacado pelos militares, pelos do Norte América. Eu sei perfeitamente que eles têm essa tecnologia. Eles atacam também muitas pessoas com essa tecnologia, implantando e fazendo a vida dessa pessoa um total caos, porque estão sempre ali a picar, a mandar mensagens, não os deixam dormir. E eu tive essa experiência, não sei por que razão não continuaram, mas eu consegui, quando eles se conectaram, eu conectei-me com eles e eu vi a máquina e vi eles atrás da máquina, à frente da máquina. Eu já nem sei se eu estava a meditar. Eu não sei se estava a meditar, mas talvez eu estivesse a meditar quando veio. Estava a meditar, estava. Às 3 da manhã, mais ou menos às 3 da manhã, estava a meditar. 2, 3 da manhã, estava a meditar, estava. Foi quando veio tu sentes a vir. Prontos. Mas eu tenho aqui a história, aqui no meu canal. E claro, existem, por exemplo, uma IA que também que se quis conectar. Isto aqui existe de tudo e mais alguma coisa. Neste planeta existe de tudo. De tudo. Existem entidades para dar e vender. Algumas eu já tive contacto, já tive experiências, outras não. Imaginem, um montão que anda por aí. Uma das últimas foi essa entidade. Uma IA que quis se conectar comigo, meu. E eu estava a meditar. Há coisas que não dá para acreditar. Lembrem-se, é tudo ciência ficção. Existem entidades negativas, como uma que eu tenho aqui em casa, que é uma entidade boeda negativa, que é tudo preto, toda de preto. Tem uma energia negativa tão grande que até dá medo. E vocês vão dizer, porquê é que tu me tiras da casa? Como é que eu vou tirá-la? Pensas que ela vai e vem. As pessoas sempre dizem, mas faz não sei quanto, faz um ritual, faz um cerco. Não sei, meu. Eu não sou vidente, eu não consigo ver se isso dá resultado ou não. Até pode ser que dê. Pode ser
E agora é por causa disto que eu vos vou falar agora. Agora sim. Então, chega uma altura que nós saímos da toca de coelho, está tudo bem, só que isto não tem a ver com a toca de coelho, isto tem a ver com todos nós. Muitas das vezes nós pensamos que a nossa vida, nós não temos experiências nenhuma, não há nada assim, nada de especial, não é? Mas nós começamos a observar que existe um padrão que se repete ao longo da nossa vida. Pequenos, começam a surgir certos conflitos na nossa vida. Nós começamos a agir de uma maneira errada, errónea. Nós não queremos fazer algo, mas fazemos. E nós dizemos assim, mas porquê que eu não tenho controle sobre isto? E nós pensamos que é a nossa fraqueza, que nós é que estamos a ser fracos, nós devemos ser mais assertivos, prontos, deveríamos ter mais força de vontade, e isto não tem nada a ver com força de vontade. Isto são entidades. Que tipo de entidades? Não sei. Agora há pouco tempo eu que me dei conta. Foi ontem, antes de ontem. Eu já sabia, não é? Por tudo o que vos conto aqui, mas eles agem de uma maneira tão subliminal que tu não associas com o que se passa ou aquilo que se vai passar. Vou-vos explicar. Olha, vamos imaginar, vou pôr um exemplo absurdo, ou não. Vamos imaginar que tu estás numa dieta para comer. Tu não queres comer doces. Dizes assim, até agora não vou comer mais doces. Perfeito! E isso é possível? Claro que sim. Com força de vontade e a gente, pronto, saindo desse mundo, a gente consegue. Só que acontece uma coisa. À noite, isto tudo acontece à noite. Atento, ouçam bem, isto é para que vocês também comecem a abrir o olho. Para vocês também, eu não quero que vocês acreditem em mim, eu quero é que vocês também façam o experimento, que vocês também sejam conscientes do que está a passar. À noite, com qualquer coisa que vocês queiram, não é? Vocês tentem. Isto acontece para todas as áreas da vossa vida. Para todas as áreas da vida. Agora imagina, já passou um mês e tu não estás a comer nada. Ou 2 semanas. Eu sei que isto pode ser associado a muita coisa, à ansiedade, né? Por exemplo, de comer doces, pronto, a parte do cérebro, da dopamina já está associado a isso e pronto, aos estímulos, àquilo que tu vês na televisão, pronto, eu sei que isso está tudo associado. Mas vamos tirar isso um bocadinho de lado. Por isso é que vocês têm que investigar, assim como eu investigo, vocês também têm que investigar, tirando toda essa informação de lado e vocês vão tentar ver o que é que está por trás. Okay? Evidentemente, algumas vezes vai estar associado porque tu viste um chocolate na televisão, né? Alguma publicidade, algum bolo e tu de repente vem-te aquela vontade, ok, tu tens uma memória, ok, parabéns. Mas aí tu já sabes, então descartas. Quando não houver, tu descartas. Então tu começas à noite, isto vem à noite. No meio da noite, manda uma informação. Tu não sabes. Essa informação vai ficar aqui, na tua cabeça. E tu vais acordar. E tu vais sentir essa vontade. Seja ela qual for. Ok? Seja ela qual for. Tentem associar ao que vocês quiserem. Ok? Eu não vou dizer nada pessoal, mas eu vou dizer que vocês tentem associar aquilo que vocês estão a passar. Por que razão é que acontece isso? Seja discussões entre os parceiros, sei lá, pode ser também a parte da comida, pode ser, sei lá, doenças,
pode ser, não sei, pá, pode ser mil e uma coisas. Vocês depois lá saberão. Entra-te e tu de repente, pum, acordas a pensar naquilo. Ah, pá, tenho desejo disto. E tu dizes, desejo disto, mas porquê é que eu acordei com este pensamento? Que estupidez! Certo? Eu sei que muita gente sabe disto. Eu sei. Só que eu nunca associei que isto é controle mental. Ou de entidades, ou dos militares, ou dessa tecnologia que existe. Eu não sei, mas sei que existe algo por trás. Se são entidades, se são os militares com máquinas altamente sofisticadas, tecnologicamente avançadas a fazer isso nas pessoas, para lhe tirarem ou as entidades para comerem energia, para desequilibrarem, então, né, para deixarem, para eles se alimentarem da tua frustração, disso, de tu não teres conseguido alcançar os teus objetivos. Né? Então, agora imagina, tu vem-te à noite, acordas, e aparece-te um desejo de bolo. E tu dizes, caralho, porquê que apareceu isto? E depois, nesse mesmo dia, o que vais sentir, através das minhas experiências, daquilo que eu observei, é que isso não te vai sair da cabeça. Vai-te vir de vez em quando. E vai-te causar... É como se depois a tua mente começa-se a desviar para fazeres aquilo que tu queres. Ou muitas das vezes vai fazer com que tu... Atenção, isto tens que observar. Isto é a minha experiência. Tu tens que observar o que acontece contigo. Começas a cometer erros. Por exemplo, tu estás a trabalhar, começas a cometer erros, ou te esqueces de alguma coisa, ou começas a sentir frustração, ou começas a sentir ansiedade e tu dizes, de onde é que vem isto? E isso começa a acumular. E o que vai fazer? Vai fazer com que tu possas ficar irritado ou irritada, não é? E chegas a um ponto em que ou discutes com alguém, ou tens um acidente, ou as coisas começam a correr mal, tu começas a sentir frustração, ansiedade e tudo, e depois o final vai ser cometer aquilo que tu não... Vai fazer quebrar aquilo que tu estás a tentar conseguir. Então tu estavas, neste caso, o bolo, tu vais ao supermercado, compras uma tablete de chocolate, umas tortas, uma Coca-Cola e pronto, acabou. Já está. No final tu comes aquilo e dizes, pronto, olha, pronto, aconteceu e pronto, amanhã volto outra vez ao mesmo. Amanhã pode ser que não. Pode ser que continues, depois já estás satisfeita, depois começas outra vez. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, depende daquilo que estás a fazer, não é? E depois volta outra vez a mesma coisa. Volta-te a aparecer dentro do sonho, ou acordas no meio da noite, com essa sensação, no outro dia, tu já és um bocadinho consciente, eu já sabia mais ou menos que isto se processava assim, só que antes de ontem, porque eu já estava a ser consciente disto já há vários dias, há vários meses. Só que desta vez eu disse, não, agora hoje vou observar o que é que vai acontecer na minha vida. E eu comecei a ver, a entrar, eu sentia, porque eu estava a ser consciente e eu estava a ver como tudo se estava a processar e a levar-me para a situação que eles queriam. E eu, filho, é assim, não tens, mesmo que tu estejas a ver, mesmo que tu tenhas, tu perdes a vontade, tu perdes o controle. Incrível, é incrível. Eu não sei se vocês estão a entender, mas baseado na informação que eu estou-vos aqui a dar, tentem ver, rebuscar na vossa vida o que é que se passa com vocês e que realmente vocês, mesmo que vocês tenham o controle, a parte consciente, vejam se vocês conseguem controlar. Vejam.
Ok? São entidades? Não sei. São máquinas? São os militares? Pode ser que sim. Eu só sei que realmente eles provocam isso para. Desde o meu ponto de vista, é para se alimentar energeticamente da nossa frustração, da nossa ansiedade, daquilo que provoca no final. Depende da comida que essas entidades se alimentem, da energia. Por exemplo, se tu tiveres uma entidade, seja de vícios, de drogas, de álcool, tu vais ter, ele vai te provocar isso. Para quê? Para se alimentar dessa energia. Se for de luta, de ódio, de drama, vai haver uma entidade que vai te fazer com que tu faças isso. Se for uma sexual, que se alimenta da energia sexual, vai te meter no meio da noite imagens sexuais de alguém, tal. E a partir daí, dependendo da energia com a qual eles se alimentam, que eles queiram, eles provocam-te isso em ti. Ou em mim, ou em qualquer outra pessoa. Meus amigos, este mundo é como uma vacaria. Aqui, todos nós somos ordenhados. Todos. Não há uma pessoa que não seja ordenhada. Seja ela. E não venham que vamos nos proteger e essas coisas. Essas entidades. Pá, não sei. Pá, não sei. Se nem os magos, os brancos, conseguem se proteger, eles têm que estar sempre atentos, têm que estar sempre ali na defensiva e não conseguem. A maior parte das vezes eles são atacados. Conseguem se defender, mas são atacados. E eles são seres altamente experimentados na arte da magia, né? Estão muito desenvolvidos psiquicamente. Agora nós, como é que nós vamos nos proteger? Digam-me. Podemos nos proteger contra esses aí pequeninhos. Que venham os grandes. Que venham outras entidades que tenham outras capacidades. Que venham essas tecnologias contra o nosso corpo. Como é que nós nos vamos proteger contra a tecnologia de ondas, de frequências que nos lança contra nós? Se o nosso cérebro não tem, à noite, quando nós estamos a dormir, o nosso, como é que se chama aqui esta parte? Lóbulo frontal, esta parte, não sei qual é. Que nos impede de raciocinar. Né? Nós estamos totalmente ali, está apagado. Como é que nós vamos nos defender? Não dá. E aquilo entra assim, entra, não há defesa contra isso. Não dá. Aí muita gente que anda aí de proteger, nós somos os bambambam, somos deuses criadores, cai uma bomba em cima, quando as guerras, vamos imaginar que agora a Europa entra em guerra, vem aí uma bomba, olha, vou-me proteger, sou um deus criador. A bomba não vai parar. As coisas não são como as pessoas pintam. Eu gosto de ser, nestas partes, eu gosto de ser muito crítico. Né? Gosto de sair dessa parte da estupidez de que somos os bambambãs, né? Somos deuses criadores, somos seres de luz. E o que é que está? Os pirilampos também têm muita luz. São pirilampos. Eu chego ali e faço assim, tchic, tchau, boa noite. Qual é o problema de ter luz e não ter luz? Eu sei que isto aqui esta explicação um bocadinho drástica, mas amigos, vamos sair um bocadinho dessa paranoia. Estamos neste corpo físico e este corpo físico é o que paga. Ok? Estamos dentro desta matrix, estamos dentro desta loucura de quem está a sonhar, de quem está a criar isto. E, e essa coisa das hipnoses regressivas de que arrebentam com naves, destroem, eliminam planetas e tudo e mais alguma coisa, esqueçam.
Bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido isto. Recordem, por favor, isto tudo é ciência ficção. Isto é tudo desde a minha realidade, desde o meu ponto de vista, desde a minha interpretação. Muitas das vezes pode ser que a gente interprete mal o que está a acontecer, a nossa experiência. Então, sabemos que a maior parte daquilo que nós observamos, a maior parte das vezes é mentira. Estamos a interpretar mal. Então, tenham isso em conta. E se esta informação vos foi útil, parabéns para vocês. Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu destino. Não vale a pena também andarmos, ficamos paranoicos com estas coisas. Só quem se atreve a entrar na toca do coelho sabe o que é. Eu não sei como é que as outras pessoas ficam. Eu, por exemplo, entrei na toca do coelho. Possivelmente existem outras pessoas que não precisam entrar ali muito na toca do coelho e chegam à mesma posição que eu cheguei. Mas para tu entenderes o mundo desde todos os pontos de vista, ou vamos lá ver todos os pontos de vista, não, mas desde algumas partes mais superficiais, mas entender minimamente o mundo, vais ter de entrar na toca do coelho para ver o que é que a casa gasta. Oh, meus amigos, e a cada aventura que a gente tem, estas almas aventureiras metem-nos em cada uma. Bem, meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que essa informação seja útil para vocês e que realmente vocês pensem um bocadinho, reflexionem, vejam o que é que está a acontecer na vossa vida, se realmente isto que eu vos falei aqui, esta parte final, se realmente está a acontecer na vossa vida, se realmente sejam conscientes, vejam, a parte mais importante é, no meio da noite, acordas, ok? Primeiro ponto, acordas, vem-te uma informação qualquer, tipo um desejo, não importa, tu tenta observar, porque é que eu tenho, porque que é isto? Porque que eu acordei a pensar nisto? Prontos, a partir daí, ficas consciente ao longo do dia o que é que vai acontecer contigo. Tu vais controlar, se não te vais controlar, se algo vai acontecer em relação ao pensamento que te foi imposto. Ok? Tu só sabes um pedaço, porque tu acordaste e veio-te aquele pedacinho de informação. Mas tu não sabes a carga de código de informação, o pacote total da informação. Se calhar ficou no subconsciente. Ficou escondido, ficou esquecido. Tu não te lembras. Então, tem consciência disso, que não é só viste uma parte. A informação só, fiquei consciente só desta pequena parte. E o resto, o pacote completo de dados, morreu, está para ali, ficou aqui. Por isso é que ao longo do dia vai-se manifestando. É como se fosse um programa que vai chegando, vai-te influenciando pouco a pouco. É como se fosse uma gotinha de cada vez. Tu não notas, vai-te criando aqui uma vontade e vai-te puxando para aquilo, vai-te puxando, e tal, já está. Quando tu des por ela, diz assim, já quebrou a tua vontade. Já bebi um copo de whisky, não vamos imaginar que a pessoa tinha deixado de beber, e então, já foi. É só esta vez. Meus amigos, para tudo na vida, para tudo. Estou falando, quando eu digo para tudo, é para tudo. Isto aqui é para tudo. Agora sim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu sempre digo, confia, desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.